Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Direito e Legislação. Meu nome é Ana Flávia, sou professora aqui do SEAD no curso de Administração Pública e elaborei essa plataforma para a gente trabalhar um pouquinho de noções do direito para vocês que são do curso de Engenharia. E eu resolvi gravar esse vídeo para a gente poder conversar um pouco sobre a própria plataforma, para entender um pouco como ela funciona e também para falar um pouco das nossas atividades para vocês se planejarem aí com relação aos estudos. Bom, a primeira coisa que eu queria lembrar vocês é para acessar o plano de ensino, que é um arquivo do Word que está na plataforma, e nele constam assim, todas as questões relacionadas à frequência, relacionadas à nota, relacionadas às atividades que vão ser desenvolvidas ao longo do curso. Então, toda vez que vocês tiverem uma dúvida, dá uma acessada nesse arquivo. Eu coloquei também um fórum de dúvidas, que é o fórum Fale com a Professora. Então, sempre que vocês tiverem algum questionamento, mande sempre para o fórum, porque quando vocês mandam por e-mail, eu respondo apenas um aluno. E quando vocês colocam essas questões, essas dúvidas no fórum, todos os alunos ficam sabendo. Então, às vezes, a dúvida de um aluno pode atender outros. Então, assim, a gente ganha mais tempo, eu acho que funciona bem legal, assim, muito bom. Eu coloquei todo o material disponível para a gente fazer os nossos estudos e dividir o nosso cronograma em 4 módulos, como vocês já devem ter visto. No primeiro módulo, a gente vai falar um pouco sobre o direito constitucional, o que é a Constituição, vamos ver algumas questões relacionadas à introdução ao estudo do direito, e para conversar sobre esse assunto, eu criei a atividade que é o nosso fórum, que vale como presença e vale como nota também. E como que funciona isso? Vocês vão ler o questionamento que está previsto lá no nosso fórum e vão dar a opinião de vocês lá dentro. Tem um item lá que se chama acrescentar novo tópico. Assim que um aluno postar a primeira opinião dele, todos vocês vão poder colocar também a opinião de vocês lá. Então é interessante você ler as contribuições, né, que já foram colocadas lá, ver se vocês concordam com a opinião dos outros alunos, apontar a opinião de vocês fundamentadamente, que eu acho interessante ter uma discussão qualitativa nos fóruns, e atentar para as questões atuais que estão sendo discutidas ali. E lembrando também que é bom fundamentar a opinião de vocês em relação ao material que já foi disponibilizado na plataforma. Né, se vocês concordam com a opinião dos autores que foram apresentados lá, se vocês fizeram alguma pesquisa na internet e viram algum posicionamento diferente, alguma teoria nova, pode postar lá no fórum e a gente vai conversando sobre isso. Então, é um espaço para a gente se reunir e conversar sobre a matéria do módulo. Eu coloquei 2 textos de apoio e 2 vídeos, então acho que vale a pena dar uma lida e ver os vídeos antes de colocar a opinião de vocês e antes mesmo de ler as opiniões dos colegas que já foram postadas lá. Queria lembrar também que tem um prazo para fazer essas atividades e que a presença, como ela é computada a partir da participação de vocês nas atividades, se você deixar de participar de 2 atividades, de 4 que estão previstas, vocês já estão reprovados por frequência. Então, fiquem atentos ao prazo, não deixem para postar as atividades de última hora, porque a internet pode cair, pode acontecer algum imprevisto, vocês vão ficar com falta e aí não vai restar nada que a gente possa fazer aqui. No nosso módulo 2, eu elaborei um material relacionado a direito público e a direito privado. Por que eu resolvi trabalhar esses 2 pontos conjuntamente num módulo só? Porque a gente vai ver, inclusive no vídeo que eu postei, que existem semelhanças e diferenças entre o direito público e o privado. E é interessante um aluno que vai, por exemplo, trabalhar numa empresa ou que vai trabalhar na administração pública saber um pouco dos 2. Porque há sempre um relacionamento entre as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. Então, eu acho interessante você conhecer a figura com a qual você futuramente vai se relacionar. Sabe as características, as limitações. Vocês vão ver que a administração pública, por exemplo, tem limitações maiores em relação às empresas, né, em relação às pessoas jurídicas de direito privado. Mas vão ver também que as pessoas jurídicas de direito privado têm alguns deveres sociais em relação às atividades que elas exercem, e nesse ponto elas se assemelham um pouco com a administração pública. Então, é um módulo bem interessante, e o assunto que vai ser tratado aí, eu acho que vai ser importante para a vida profissional de vocês, não só na carreira acadêmica, mas na vida profissional também. E a gente vai ter também um fórum de discussão nesse módulo. E aí vai funcionar da mesma forma que o primeiro. Vocês vão postar a opinião de vocês fundamentadamente, indicar qual bibliografia vocês estudaram para colocar a opinião de vocês lá.
né? É uma discussão qualitativa. Eu gosto de frisar, porque não basta colocar a opinião de vocês precisam fundamentar, né? Para enriquecer a nossa discussão, precisa ser uma discussão qualitativa mesmo. Com relação ao módulo 3, já é um módulo mais voltado para a pessoa jurídica de direito privado, que é sobre o direito comercial. E aí vai ser interessante, porque vocês vão conseguir identificar os vários tipos de pessoa jurídica de direito privado, as sociedades, entender como funciona uma sociedade limitada, como funciona uma sociedade anônima, qual a diferença entre elas, qual a semelhança entre elas. Vocês vão ver que são os dois tipos societários mais comuns, né, no nosso direito atualmente. Vão entender até um pouco por quê, né, quais são as vantagens e desvantagens de cada uma, qual o limite da responsabilização dos sócios pela empresa, pelas atividades da empresa, pelas dívidas da empresa. Então, é bem interessante abordar esse tema para pessoas que vão futuramente trabalhar em empresas privadas. E nesse ponto eu coloquei questões dissertativas, por ser uma matéria mais técnica, uma matéria um pouco mais complexa, eu achei interessante a gente fazer questões dissertativas. E como que elas vão funcionar? Vocês vão entrar no link, depois que vocês fizerem responderem essas questões no arquivo Word, vocês vão salvar e vão postar no link que está lá. É como se vocês fizessem um upload, acho que é upload mesmo, do arquivo que vocês redigiram, né, e vão postar. Então, vocês fiquem atentos, porque, mais uma vez, lembrando, a postagem das atividades, ela conta como presença, então eu espero que todos participem, para depois a gente não ter problema relacionado à frequência, né. Que como é um ensino à distância, eu acho assim, que vocês têm uma flexibilidade maior para trabalhar, embora eu acredito que seja necessário ter muito mais disciplina. Ser um aluno à distância exige mais disciplina do que ser um aluno de um curso presencial. Então, fiquem atentos, montem o cronograma de vocês podem fazer as atividades a qualquer momento. Então, vamos evitar aí ter problemas no final do curso, né? No módulo 4, a gente vai falar sobre o direito do trabalho e o direito ambiental. O direito do trabalho é fundamental para vocês, eu acho que é muito importante, então eu dei uma preferência maior para o conteúdo relacionado ao direito do trabalho, em detrimento do conteúdo relacionado ao direito ambiental. Mas, de certa forma, o material que eu coloquei relacionado ao direito ambiental, ele é interessante porque ele vai tratar dos princípios que regem o direito ambiental. E vocês vão ver ao longo do curso que toda hora a gente vai falar sobre princípios jurídicos, princípios do direito constitucional, princípios do direito ambiental, princípios do direito do trabalho. Então, eu acho importante vocês terem a consciência da importância dos princípios jurídicos. Por quê? Colocar uma lei para vocês lerem aqui é muito mais fácil. Só que, no entanto, entender como funciona a lógica, entender como funcionam os princípios, entender como funciona a razão daquela lei, é mais importante do que pegar uma lei e ficar tratando artigo por artigo. E o que significa isso? Uma vez que vocês dominem os princípios de determinado ramo do direito, significa que vocês vão estar aptos para interpretar qualquer legislação que for apresentada para vocês. Então, se você entender os princípios do direito ambiental, você vai conseguir pegar qualquer legislação, qualquer decreto, qualquer portaria e vai entender por que aquilo ali está sendo feito daquela forma. Né? Qual o bem jurídico que está sendo protegido através daquela lei que vocês estão tendo acesso naquele momento. Então, estudar os princípios, gente, é muito mais importante que estudar a lei seca. A lei seca, ela está sempre desatualizada, sempre surge uma lei nova. Então, se você entender o mecanismo principiológico do direito, fica mais fácil para você interpretar qualquer lei. E no direito do trabalho, a gente vai abordar também os princípios do direito do trabalho. E acho legal, porque muita gente não entende, né, por que a legislação trabalhista protege tanto o empregado em relação ao empregador. Né? Então, entender por que a legislação funciona dessa forma, eu acho mais importante do que entender a lei seca, né? Fazer uma análise literal dos textos. Coloquei também como avaliação final uma resenha crítica, e essa resenha crítica vai funcionar da seguinte forma: vocês vão seguir todas as orientações que eu já postei lá, tem um arquivo do Word com todas as etapas, né, do nosso trabalho. Lembrando que ele pode ser feito em grupo, está lá nas orientações. E essa resenha crítica, ela não é simplesmente um resumo de um artigo que vocês vão escolher, não. Vocês vão dar uma visão mesmo de vocês, vão analisar criticamente um artigo. Esse artigo vai ser
escolhido por vocês de acordo com o tema que vocês tiveram maior afinidade ao longo do nosso curso. Se você quiser acessar um artigo sobre direito ambiental, sobre direito constitucional, direito do trabalho, vocês vão escolher, desde que seja um artigo que esteja postado no portal de periódicos da CAPES, conforme eu coloquei lá nas nossas orientações. Vocês vão selecionar um artigo, vão me enviar por e-mail o artigo para que eu dê uma analisada. E aí eu vou responder para vocês, informando se esse artigo está aprovado ou não, e estando aprovado, vocês já vão estar liberados para fazer a atividade. Essa atividade final ela pode ser postada a qualquer momento ao longo do nosso curso, o prazo de postagem máximo está lá, que é o dia 16 de março. Então, lembre-se também de entrar em contato se vocês tiverem alguma dúvida. Se vocês tiverem dúvida na hora de selecionar o artigo, pode me procurar também, sempre mande lá no fórum de dúvidas. E também a gente vai contar com o apoio de uma tutora à distância, vocês podem olhar lá na plataforma, que é a tutora Soraya. Se vocês tiverem algum questionamento em relação à matéria, em relação à disciplina, em relação ao conteúdo, em relação às perguntas que estão sendo elaboradas, podem entrar em contato com ela também, que ela vai nos assessorar aí ao longo do semestre. No mais, é isso. Eu queria desejar uma boa sorte para vocês, bons estudos, e lembre-se de entrar em contato com a gente sempre que precisar. Um abraço a todos.